No final da década de 1960, quando o Brasil vivia sob a ditadura militar e o Nordeste fervia em conflitos pela terra e poder político, um nome ecoava pelos sertões de Rio Grande do Norte e Ceará, espalhando terror por onde passava. Edmar Nunes Leitão, conhecido pelos pseudônimos Antônio Letreiro, Tonho do Letreiro e ocasionalmente Zé Letreiro, tornou-se uma das figuras mais temidas da criminalidade nordestina. Sua alcunha Letreiro não era mera coincidência. Segundo relatos da época, Leitão possuía uma pontaria tão precisa que conseguia escrever letras nas paredes usando apenas balas de revólver. Essa habilidade extraordinária com armas de fogo não era apenas uma curiosidade, era sua principal ferramenta de trabalho como pistoleiro profissional. Para compreender a trajetória de Antônio Letreiro, é preciso mergulhar na realidade do Nordeste brasileiro dos anos 1960 e 1970. Esta era uma região marcada por intensos conflitos fundiários, onde coronéis, políticos e grandes proprietários rurais disputavam território e influência política através da força bruta. Neste cenário, os pistoleiros ocupavam um papel central na estrutura de poder. Eles eram os executores da vontade dos mandantes, homens contratados para eliminar rivais políticos, líderes camponeses que ameaçavam o status quo, ou qualquer pessoa que representasse um obstáculo aos interesses dos poderosos locais. Leitão não atuava como um bandido solitário. Ele era membro ativo do que ficou conhecido como Sindicato do Crime, uma organização criminosa hierarquicamente estruturada que operava no Nordeste. Esta organização tinha papéis bem definidos: o mandante, responsável por ordenar o crime, o empresário, que gerenciava as operações, o contato, que fazia a intermediação, e o assassino, que executava o serviço. A carreira criminosa de Antônio Letreiro foi documentada através de pelo menos 8 crimes confirmados, sendo 2 deles de repercussão nacional que chocariam o país. O primeiro e mais emblemático ocorreu em 28 de outubro de 1967, na cidade de Caicó, interior do Rio Grande do Norte. Naquela data, o deputado estadual Carlindo de Souza Dantas foi brutalmente assassinado, um crime que ganhou destaque na imprensa nacional e evidenciou a gravidade da violência política no Nordeste. O político, que representava interesses que conflitavam com os dos mandantes do crime, foi executado com a frieza e precisão características de Antônio Letreiro. O segundo caso de grande repercussão foi o assassinato do deputado Francisco Miguel, no estado de Sergipe. Embora os detalhes específicos deste crime sejam menos documentados, sua execução demonstrava o alcance das atividades de Leitão, que não se limitavam apenas ao Rio Grande do Norte e Ceará, mas se estendiam por outros estados nordestinos. Além desses 2 homicídios políticos de alta visibilidade, Antônio Letreiro estava envolvido em outros crimes igualmente brutais. Em 28 e 29 de junho de 1968, novamente em Caicó, ele executou Onaldo Queiroz, mais uma vítima da violência sistemática que caracterizava as disputas locais. Entre suas vítimas também constavam o industrialista Aníbal Macedo e seu filho Nilson Macedo, crimes que demonstravam como a violência transcendia as disputas puramente políticas, alcançando também conflitos econômicos e pessoais entre as elites locais. O que diferenciava Antônio Letreiro de outros pistoleiros da época era sua metodologia. Ele preferia trabalhar sozinho, o que aumentava tanto sua eficiência quanto sua lenda. Utilizava principalmente revólveres e rifles, armas com as quais demonstrava uma perícia quase sobrenatural. Seus alvos eram sempre de alto risco: políticos influentes, empresários poderosos, pessoas protegidas por seguranças e que viviam em constante alerta. Mesmo assim, Leitão conseguia executar suas missões com uma precisão que deixava poucos rastros e ainda menos testemunhas vivas.
A frieza com que conduzia seus crimes era complementada por uma inteligência tática aguçada. Ele estudava seus alvos, conhecia suas rotinas, identificava seus pontos vulneráveis e executava seus planos com a precisão de um militar profissional. Apesar de sua reputação temível, Antônio Letreiro mantinha relações pessoais dentro do mundo do crime que revelavam aspectos curiosos de sua personalidade. Um episódio particularmente bizarro foi seu casamento simulado com Rosa Pereira, uma cerimônia arranjada por Levi Olímpio na cidade de Pombal. Esta cerimônia foi conduzida por um motorista vestido como padre, um detalhe que ilustra tanto o desprezo pelas instituições quanto a criatividade macabra das alianças criminosas da época. O falso matrimônio não era apenas uma farsa romântica, mas possivelmente uma estratégia para fortalecer laços dentro da organização criminosa ou para confundir as autoridades. Durante o auge de sua carreira criminosa, Antônio Letreiro tornou-se uma figura quase mítica no Nordeste. Sua reputação precedia sua presença, e apenas a menção de seu nome era suficiente para desencorajar potenciais inimigos ou rivais de seus contratantes. Coronéis, políticos e grandes proprietários rurais disputavam seus serviços, sabendo que contratar Antônio Letreiro era a garantia de que o trabalho seria executado com eficiência e discrição. Sua fama chegou a tal ponto que ele se tornou uma referência no submundo do crime nordestino, um padrão contra o qual outros pistoleiros eram medidos. A imprensa da época, embora limitada pela censura do regime militar, ocasionalmente noticiava seus crimes, sempre com um misto de horror e fascínio pela precisão letal de suas ações. Jornais como o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco acompanhariam posteriormente sua prisão e os desdobramentos de seu caso. No final da década de 1960, as autoridades intensificaram suas investigações sobre o sindicato do crime e suas ramificações. A pressão aumentava não apenas devido à quantidade de crimes, mas também pela repercussão nacional dos assassinatos políticos que constrangiam o regime militar e evidenciavam a falta de controle sobre a violência no interior do país. Paralelamente, as disputas internas no mundo do crime e os conflitos entre diferentes grupos criminosos começaram a tornar a situação insustentável. Os próprios métodos brutais que tornaram Antônio Letreiro famoso também criaram uma cadeia de vinganças e retaliações que eventualmente o alcançariam. A impunidade que caracterizava suas ações durante anos começou a se erosionar à medida que testemunhas se dispunham a falar, evidências se acumulavam e a pressão política por resultados crescia sobre as forças de segurança. O ano de 1970 marcaria o início do fim da carreira criminosa de Antônio Letreiro. Após anos de investigações e uma intensa caçada pelas forças policiais de vários estados nordestinos, o temido pistoleiro foi finalmente capturado na cidade de Icó, interior do Ceará. A prisão de Leitão não foi um evento isolado, mas o resultado de uma operação coordenada que visava desmantelar toda a estrutura do sindicato do crime. As autoridades haviam conseguido identificar as conexões entre os diversos membros da organização e mapeado suas atividades criminosas através de múltiplos estados. A transferência do prisioneiro para Natal tornou-se um espetáculo de segurança que demonstrava tanto a importância da captura quanto o temor que ele ainda inspirava nas autoridades. Em 28 de abril de 1970, às 7h da manhã, Antônio Letreiro chegou ao aeroporto Augusto Severo, em Natal, escoltado por 4 agentes federais. A imprensa local cobriu intensamente a chegada do pistoleiro mais procurado do Nordeste. Os jornais Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco documentaram cada detalhe da operação,
desde o desembarque no aeroporto até sua transferência para o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde ficaria detido em regime de incomunicabilidade. As medidas de segurança eram extremas, refletindo não apenas o perigo que Leitão representava, mas também o risco de tentativas de resgate por parte de seus antigos comparsas, ou mesmo de eliminação por parte de inimigos que buscavam vingança. O esquema de proteção incluía escolta armada permanente e isolamento total do prisioneiro. Durante sua detenção, Antônio Letreiro foi submetido a uma série de procedimentos investigativos. No dia 29 de abril de 1970, estava programada uma série de acareações, confrontos diretos entre suspeitos e testemunhas, que incluiriam figuras centrais na investigação do Sindicato do Crime, como Levi Olímpio e o tenente Antônio Libório. Estas acareações eram fundamentais para esclarecer a estrutura hierárquica da organização criminosa e estabelecer as responsabilidades de cada membro nos diversos crimes cometidos. Levi Olímpio, em particular, era considerado uma peça-chave na investigação, possivelmente ocupando uma posição de liderança no Sindicato do Crime. Durante os interrogatórios, detalhes sórdidos da vida criminosa de Leitão começaram a emergir. Foi neste período que se revelou a farsa de seu casamento com Rosa Pereira, arranjado por Levi Olímpio em Pombal, com um motorista fazendo o papel de padre. Este episódio ilustrava não apenas a criatividade dos criminosos para confundir investigações, mas também a natureza das relações pessoais dentro do submundo do crime. As autoridades esperavam que a prisão de Antônio Letreiro fosse o golpe decisivo no desmantelamento do Sindicato do Crime. Sua experiência e conhecimento íntimo da organização poderiam fornecer informações valiosas sobre outros membros, métodos de operação e crimes ainda não solucionados. Entretanto, o sistema prisional brasileiro da época não estava preparado para conter um criminoso da experiência e determinação de Antônio Letreiro. Após um período de detenção que permitiu às autoridades extrair algumas informações importantes, o pistoleiro conseguiu o impensável: escapar da penitenciária de Natal. Os detalhes exatos de como a fuga foi executada permanecem obscuros nos registros históricos disponíveis. Não se sabe se contou com ajuda externa, se explorou falhas na segurança ou se utilizou sua inteligência tática para encontrar uma brecha no sistema. O que se sabe é que, mais uma vez, Antônio Letreiro demonstrou que sua reputação de homem perigoso e astuto não era exagerada. A fuga causou constrangimento às autoridades e reacendeu o terror nas comunidades onde ele havia atuado anteriormente. Sua liberdade significava que testemunhas voltavam a correr risco de vida. Investigações poderiam ser comprometidas e o Sindicato do Crime poderia se reagrupar sob sua liderança. A liberdade de Antônio Letreiro, no entanto, seria efêmera. Em um desfecho que parecia inevitável para alguém que viveu pela violência, o temido pistoleiro foi morto em uma emboscada. As circunstâncias exatas de sua morte permanecem envoltas em mistério, com detalhes imprecisos sobre quando, onde e quem executou o ato final. Esta incerteza sobre os detalhes de sua morte é, em si mesma, reveladora da natureza do mundo em que Antônio Letreiro vivia. Um ambiente onde a violência era rotineira, as alianças eram temporárias e a vingança era uma constante ameaça. Sua morte poderia ter sido obra de inimigos buscando retaliação, de ex-comparsas, eliminando uma ameaça potencial, ou mesmo de forças de segurança executando uma justiça extrajudicial. O fim violento era quase uma profecia autocumprida para alguém que havia dedicado sua vida à eliminação de outros. Como muitos pistoleiros de sua época, Antônio Letreiro descobriu que aqueles que vivem pela espada perecem. Mesmo após sua morte, a figura de Antônio Letreiro continuou a exercer fascínio sobre a cultura popular nordestina.
Sua história foi imortalizada em um cordel escrito por João Domingos da Silva, uma forma de literatura popular que tradicionalmente conta histórias de cangaceiros, pistoleiros e outros personagens marcantes da região. O cordel, sobre Antônio Letreiro, não apenas preservou sua memória, mas também ajudou a transformar sua figura histórica em uma espécie de lenda urbana. Nestas narrativas populares, seus crimes ganharam contornos épicos, sua pontaria tornou-se ainda mais extraordinária e sua astúcia alcançou dimensões quase míticas. Esta apropriação cultural reflete um fenômeno comum no Nordeste, onde figuras criminosas frequentemente se tornam personagens folclóricos, suas histórias sendo recontadas e reinterpretadas através de gerações. O pistoleiro temido em vida torna-se, na morte, uma figura ambígua que desperta tanto repúdio quanto uma fascinação mórbida. Décadas após sua morte, a reputação de Antônio Letreiro ainda ecoava nos círculos policiais. Em 2011, o renomado delegado Maurílio Pinto de Medeiros, uma figura respeitada na segurança pública do Rio Grande do Norte, fez uma declaração que dimensiona a importância histórica do pistoleiro. Medeiros descreveu Antônio Letreiro como o criminoso mais perigoso que havia encontrado durante sua longa carreira no Rio Grande do Norte. Vindo de um profissional experiente que lidou com diversos tipos de criminosos ao longo de décadas, esta avaliação possui um peso significativo e confirma que a reputação de Leitão não era mera construção midiática. A trajetória de Antônio Letreiro deve ser compreendida dentro do contexto mais amplo da violência no Nordeste brasileiro. Sua época foi marcada por conflitos fundiários intensos, onde a ausência do Estado permitia que disputas fossem resolvidas através da força bruta. O sindicato do crime do qual fazia parte não era um fenômeno isolado, mas parte de uma estrutura mais ampla de violência organizada que servia aos interesses das elites locais. Diferentemente das organizações criminosas contemporâneas, como o moderno Sindicato do Crime RN, que emergiu posteriormente como rival do PCC, a organização de Leitão estava intrinsecamente ligada ao poder político e econômico estabelecido. Seus crimes, particularmente os assassinatos dos deputados Carlindo de Souza Dantas e Francisco Miguel, representavam a intersecção entre criminalidade e política que caracterizava o período. Não eram apenas homicídios, mas ferramentas de controle político que visavam silenciar vozes dissidentes e manter o status. A história de Antônio Letreiro encerra-se como um espelho da violência sistêmica que marcou o Nordeste brasileiro durante décadas. Sua trajetória ilustra como indivíduos podem se tornar instrumentos de um sistema maior de opressão e controle social. Seu fim trágico, morto em uma emboscada após uma fuga espetacular, simboliza a autodestruição inerente a um sistema baseado na violência. O pistoleiro que inspirou terror por anos tornou-se ele próprio vítima da mesma violência que havia perpetrado. Hoje, quando o Brasil busca consolidar suas instituições democráticas e combater a violência através de meios legais, a história de Antônio Letreiro serve como um lembrete sombrio de um passado que não deve ser repetido. Sua figura permanece como um testemunho da importância do Estado de Direito e da necessidade de se combater a impunidade que permite o florescimento de tais personagens. O pistoleiro que escrevia com balas deixou sua marca não apenas nas paredes onde praticava sua pontaria mortal, mas na própria história do Nordeste brasileiro, como um capítulo sombrio que ainda hoje serve de lição sobre os perigos da violência institucionalizada e da ausência de justiça. A história de Antônio Letreiro não é apenas um relato do passado, é um espelho que reflete problemas estruturais do sistema de justiça brasileiro que persistem até os dias atuais.
A trajetória do pistoleiro que aterrorizou o Nordeste por anos, cometendo pelo menos 8 assassinatos antes de ser capturado e que ainda conseguiu escapar da prisão, ilustra de forma dramática as consequências da impunidade e da fragilidade de nossas instituições. Edmar Nunes Leitão fez suas escolhas deliberadamente. Ele optou por uma carreira criminosa, desenvolveu habilidades letais e as colocou a serviço de quem pagasse melhor, sem demonstrar qualquer arrependimento ou consideração pelas vidas que ceifou. Não foi vítima das circunstâncias, mas um agente consciente da violência que escolheu semear terror como meio de vida. O caso de Antônio Letreiro demonstra como a impunidade funciona como combustível para a escalada da violência. Durante anos, ele operou livremente, acumulando crimes sem enfrentar consequências efetivas. Esta ausência de punição não apenas permitiu que continuasse matando, mas também enviou uma mensagem perigosa para outros potenciais criminosos. O crime compensa. A demora em sua captura e, principalmente, sua posterior fuga da penitenciária evidenciam falhas sistêmicas que ainda hoje assombram o Brasil. Quando criminosos percebem que o sistema de justiça é ineficaz, eles se sentem encorajados a cometer novos delitos, criando um ciclo vicioso de violência e impunidade. Para quebrar este ciclo, o Brasil precisa implementar reformas estruturais profundas que tornem a punição uma certeza, não uma possibilidade remota. Criminosos como Antônio Letreiro só param quando são efetivamente neutralizados pela ação do Estado, seja através da prisão perpétua ou da morte em confronto com as forças de segurança. A fuga de Antônio Letreiro da penitenciária de Natal expõe uma realidade que permanece atual. O sistema prisional brasileiro é inadequado para conter criminosos de alta periculosidade. Enquanto o foco continuar sendo a ressocialização de assassinos contumazes, em detrimento da segurança pública, casos como este continuarão se repetindo. É fundamental investir pesadamente em presídios de segurança máxima, com tecnologia de ponta, monitoramento eletrônico 24 horas, múltiplas barreiras físicas e protocolos rígidos que impossibilitem fugas. Criminosos que demonstraram total desprezo pela vida humana não merecem o benefício da dúvida ou tratamento leniente. O Brasil precisa construir penitenciárias federais especializadas, nos moldes das supermax americanas, onde criminosos de alta periculosidade, como seria Antônio Letreiro, nos dias atuais, possam ser mantidos em isolamento permanente, sem qualquer possibilidade de fuga ou continuidade de suas atividades criminosas. Além disso, é crucial implementar tecnologias modernas, como scanners corporais, detectores de metal de última geração, bloqueadores de sinal celular e sistemas de vigilância com inteligência artificial capazes de detectar comportamentos suspeitos antes que se transformem em tentativas de fuga. A legislação brasileira atual é excessivamente branda com criminosos violentos. Assassinos como Antônio Letreiro, que ceifou múltiplas vidas por dinheiro, deveriam enfrentar penas que reflitam a gravidade de seus atos. O conceito de que todo criminoso pode ser recuperado é uma fantasia perigosa quando aplicado a psicopatas e assassinos seriais. É necessário estabelecer a prisão perpétua para crimes hediondos múltiplos, eliminando qualquer possibilidade de progressão de regime ou liberdade condicional para criminosos que demonstraram ser uma ameaça permanente à sociedade. Quem escolhe deliberadamente uma carreira no crime organizado, especialmente como executor de homicídios, deve enfrentar as consequências máximas permitidas pela lei. O Brasil também precisa revisar o conceito de penas alternativas para crimes violentos. Não faz sentido que assassinos possam cumprir pena em regime semiaberto ou domiciliar. Quem mata deve permanecer preso. Ponto final. A sociedade tem o direito de se proteger de predadores humanos que fizeram a escolha consciente de viver à margem da civilização.
O combate efetivo a criminosos do calibre de Antônio Letreiro exige forças policiais bem equipadas, treinadas e com poder de fogo adequado para enfrentar bandidos altamente armados e perigosos. A romantização do bandido bom é bandido morto pode soar controversa, mas reflete uma realidade prática. Alguns criminosos só podem ser detidos através do uso da força letal. É fundamental investir no treinamento especializado de unidades de elite, equipá-las com armamento e tecnologia de ponta e dar respaldo legal para que possam agir com a eficiência necessária. Operações policiais não podem ser prejudicadas por excessos burocráticos ou pela paranoia de supostas violações de direitos humanos de indivíduos que nunca respeitaram os direitos humanos de suas vítimas. As forças de segurança também precisam de melhor inteligência policial, com sistemas integrados de informação que permitam rastrear criminosos em tempo real, antecipar seus movimentos e coordenar operações simultâneas em múltiplos estados. A tecnologia moderna oferece ferramentas poderosas que podem neutralizar a vantagem que criminosos como Antônio Letreiro tinham no passado. A lentidão do judiciário brasileiro é outro fator que contribui para a impunidade. Processos que se arrastam por décadas permitem que criminosos continuem livres, intimidem testemunhas, corrompam evidências e até mesmo morram de causas naturais antes de serem julgados. Esta situação é inaceitável. É necessário criar varas especializadas em crimes violentos e organizados, com juízes dedicados exclusivamente a estes casos e prazos rigorosos para julgamento. Não pode haver recurso infinito para assassinos confessos ou com provas irrefutáveis contra si. A justiça que tarda falha em sua função básica de proteger a sociedade. O sistema também precisa proteger efetivamente testemunhas e vítimas, oferecendo programas de proteção robustos que impossibilitem a intimidação por parte de organizações criminosas. Muitos crimes ficam impunes simplesmente porque as pessoas têm medo de testemunhar, sabendo que o Estado não pode garantir sua segurança. Embora o foco deva estar na punição efetiva dos criminosos, é importante também trabalhar na prevenção através da educação moral e cívica. A sociedade brasileira precisa rejeitar categoricamente a romantização da criminalidade e a vitimização de bandidos. É fundamental ensinar às crianças e jovens que ações têm consequências, que escolhas importam e que a vida em sociedade exige respeito às leis e aos direitos dos outros. A cultura da impunidade começa na família e na escola, quando comportamentos antissociais são tolerados ou justificados, em vez de serem firmemente corrigidos. A mídia também tem um papel crucial neste processo, abandonando narrativas que transformam criminosos em vítimas das circunstâncias e focando nas consequências reais de seus atos para as vítimas e para a sociedade. História como a de Antônio Letreiro devem ser contadas como exemplos do que não seguir, não como lendas romantizadas. E por aqui ficamos com mais uma história envolvendo pessoas que marcaram o Nordeste. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. Até a próxima.